nosso projeto das lives quinzenais. Sejam todos bem-vindos. É uma grande satisfação a gente estar aqui hoje com vocês, falando de um assunto super importante, que são os tratamentos da obesidade. Certamente vai ser uma live muito legal, a gente pode discutir coisas bem legais e a gente espera que vocês interajam, que vocês façam perguntas. E essa é a nossa grande ideia, assim, nosso grande objetivo é interagir com vocês e responder as dúvidas de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Ramos, eu sou cirurgião bariátrico aqui da Bariatric Clean. Ao meu lado esquerdo, a Mari, nossa nutricionista. Lado direito, a Ju, nosso endócrino. Se as gurias quiserem, se apresentam de uma forma melhor. Mas a nossa ideia é ser realmente informal. E vocês vão dizendo pra gente assim, se tá legal o som, a imagem. A gente quer que vocês desfrutem da melhor som e melhor imagem, né? Sempre ao vivo a gente pode ter alguns contratempos, então relevem caso a gente tenha alguma queda de sinal, enfim, alguma coisinha a gente vai ajeitando aqui, tá? Então a nossa live de hoje a gente vai discutir sobre os tratamentos da obesidade. E a ideia é a gente falar sobre o tratamento clínico, sobre balão intragástrico, que foi a live passada, então a gente vai dar uma passada bem rápida, e sobre o tratamento cirúrgico. Quando é que a gente indica um, quando é que a gente indica outro. Então é isso que a gente vai discutir hoje com vocês, tá? Então aproveitem para interagir. Tem uma flechinha embaixo da tela de vocês podem clicar nessa flechinha, encaminhar para os amigos de vocês e para quem vocês acham que possam ser interessante esse conteúdo. Com seu peso, ele quer tratar, ele quer perder peso, ele quer melhorar a sua saúde, né? Então ele começa por onde? O que ele faz? Faz uma dieta, usa um remédio, enfim. Então acho que a gente pode começar, de repente, Mari, contigo, né? Falando assim sobre dietas. Até a gente não gosta muito de falar especificamente em dieta, a gente fala mais em reeducação alimentar, né? Que é um conceito um pouquinho mais amplo do que dieta. Então a gente vai discutir um pouquinho assim sobre os tipos de dietas, o que realmente funciona, o que não funciona, se tem alguma dieta que é milagrosa, que é a dieta que faz sucesso, enfim, a dieta da moda. Então tudo isso é uma oportunidade para a gente discutir. Então acho que a gente pode começar falando, Mari, das dietas, assim, ou o que é reeducação alimentar, o que tu faz, o paciente que chega na tua frente, enfim. Então, acho que primeiramente a gente pensa sempre num tratamento clínico, né? Quando o paciente vem querendo baixar o peso ou precisando, né, perder gordura, a gente tem que gerar um déficit calórico. Para você entrar nesse déficit calórico, você precisa então estar ingerindo menos calorias do que você gasta. Esse é o princípio básico. E aí a gente tem várias estratégias nutricionais diferentes para ajudar o paciente a conquistar esse déficit calórico, né? E para cada pessoa funciona uma coisa diferente. Então a gente não tem assim quando o paciente vem, olha, é dieta low carb para todo mundo ou é jejum intermitente para todo mundo. Então tem que levar muito em consideração, e ali na anamnese que se faz com o paciente, que é essa entrevista inicial para conhecer os hábitos, as preferências, o estilo de vida, tudo isso é importante de ser levado em consideração para determinar qual caminho que nós vamos escolher, né? E, inclusive, esse caminho pode mudar no meio do... né? A gente pode testar estratégias diferentes. Então, não sei se o pessoal em casa já tem uma noção básica do que seriam essas estratégias, mas a gente pode levar uma pessoa ao emagrecimento tendo uma alimentação bastante variada e sem grandes restrições, inclusive comendo um pouquinho de doce quase todos os dias, dá para perder peso assim. Ou não também. Tem pessoas que não conseguem comer um pouquinho de doce, vão comer a caixa toda. Se eu comer o primeiro bombom, eu vou querer comer a caixa toda. Ok, então vamos pensar numa estratégia diferente. E aí tem pessoas, por exemplo, que se adaptam muito bem a uma dieta low carb, que seria uma dieta baseada mais em proteínas e diminuindo a quantidade de carboidratos que se ingere, né? Seria no máximo aí umas 130, 150 gramas de carboidrato por dia. Tem dieta cetogênica também, que é uma dieta com no máximo 50 gramas de carboidrato por dia, que seria uma restrição de carboidrato muito mais rigorosa. Uma dieta daí com uma quantidade de gordura maior também, que pode funcionar para algumas pessoas. O jejum intermitente, que está bastante na moda aí, eu acho que as pessoas já devem ter escutado falar, que é, na verdade, você diminuindo, então, o período do dia em que a pessoa se alimenta,
diminui o número de refeições e com isso a ideia é diminuir a ingestão calórica, né? Mas claro, então, que você tem que saber fazer esse jejum intermitente, porque o que você come no momento ali na janela, né, em que você tá podendo comer, importa muito. Tem gente que naturalmente pula o café da manhã e faz a sua primeira refeição ali ao meio-dia. Então, digamos que eu comi às 8 da noite, minha primeira refeição vai ser ao meio-dia, eu tô fazendo aí um jejum de 16 horas, tá? Mas se do meio-dia até as 8 da noite eu como uma quantidade de calorias enorme, não vai adiantar nada para o emagrecimento. Então a pessoa realmente tem que saber usar o jejum a seu favor, né? E fazer as escolhas corretas, enfim. E tem gente que tem facilidade para o jejum, tem gente que não tem. Então, assim, não tem uma estratégia que seja para todo mundo. Isso que é importante e é aí que entra a questão da individualização do tratamento, né? Os pacientes perguntam, doutora, jejum intermitente funciona? Funciona pra quem? Não é pra todo mundo, exatamente, Ju. Pra quem consegue fazer bem por direito, aí. Exato. Né? Porque se só vai a primeira refeição ao almoço e o almoço é um fast food, talvez seja melhor tomar um café da manhã. Sim. E aí, qual é a melhor dieta, né? É a dieta que tu consegue fazer. Basicamente isso. É a dieta que você consegue estar em déficit calórico, vai te levar ao emagrecimento, mas que você consegue também manter a longo prazo. E uma cetogênica. Exato, difícil, né? Como é que você vai, né? Você topa passar o resto da vida sem, né? Sem um pãozinho, sem um arroz, né? Porque senão no momento em que tu volta a comer, a chance do reganho de peso é enorme se você não se reeducou. E essa que é a questão, né? Para não, assim, o tratamento da obesidade, a pessoa não quer ficar com pouco peso ou conseguir baixar o peso por pouco tempo, né? Pra sempre. A ideia é que seja uma coisa sustentável. Então, tem que ser alguma coisa que você consiga fazer também a longo prazo. É uma coisa que os pacientes muito dizem no pré-operatório, né? Nas consultas iniciais. Já fez alguma dieta na vida? Já. Várias, já fiz todas. A dieta do abacaxi, a dieta da melancia. Sim. E quanto tempo durou cada uma delas, né? Porque são dietas muito restritivas, pouco factíveis de se manter a longo prazo. Mas nenhuma dieta adiantou. Por que será, né? Então, porque talvez tenha sido um pouco restritivo demais, e daí fica mais difícil de manter a longo prazo, consequentemente, se abandona o tratamento, se abandona a dieta e se reganha o peso, ou até mais, né, do que... E na última live que nós fizemos, inclusive nós três juntos, a gente falou bastante disso, da importância do tratamento da obesidade ser uma coisa crônica, né? Os cuidados com a alimentação são para sempre, não adianta achar que você vai fazer por um tempo e depois você volta a fazer lá o que você fazia. Se o seu estilo de vida te faz ganhar peso, se o jeito, né, que você se alimenta normalmente te faz ganhar peso... Você vai estar sempre numa guerra, você vai ter sempre que estar fazendo uma nova dieta para compensar o período de... Então, assim, atividade física, por exemplo, né? O sedentarismo traz consequências muito ruins para a saúde, né? Não só na questão do peso, mas vários prejuízos. Então, atividade física, eu costumo dizer... Pelo menos os pacientes que consultam comigo sabem que não é uma escolha, tem que fazer. Você não pensa se vai escovar os dentes ou não. A atividade física é a mesma coisa, você tem que fazer. Você pode escolher a frequência, qual a modalidade, mas tem que estar fisicamente ativo, né? Pra se ter saúde, se você tá interessado em ter saúde. Perder peso vai ser uma consequência. Exato. E tu sabe que eu tava lendo um estudo muito interessante esses dias, de que uma das coisas que mais leva as pessoas a desistirem da academia é não ver resultado. Se espera que a atividade física te leve a uma perda de peso. Sozinha, muitas vezes, né? Sem alimentação. E a alimentação é super importante, porque durante um treino você gasta o quê? 300, 400 calorias. Isso, pra você ter essa ingestão, é muito fácil através da alimentação, Muitas pessoas dizem assim, eu já fiz várias dietas na vida, mas eu não perdi peso porque eu não fiz exercício junto. Não é bem assim. Né? Na verdade, o que acontece? Se a gente for pensar, né, atividade física, a gente acaba adquirindo massa muscular. Isso pesa, o músculo pesa. Então, às vezes, a pessoa faz atividade física, vai se pesar e o peso tá igual. Mas, claro, tá havendo uma recomposição do corpo, né? Então a pessoa tá queimando a gordura, que é o que gera doença, que é o que gera problemas na obesidade, por massa muscular. Então tá adquirindo um peso bom, né? Então acho que isso é uma coisa importante também, que não é só o dígito da balança. Isso. Tem assim, o que tu tá usando para avaliar o resultado, e né? Muitas vezes a atividade física não tem o objetivo, isso eu falo para os pacientes que fazem cirurgia bariátrica,
de emagrecer, né? De acrescentar a perda de peso, e sim para ajudar a sustentar o resultado bom que teve, né? Então a pessoa emagrece, independente do tratamento que é feito, e com a atividade física ele consegue manter a longo prazo. Os estudos já mostram, né, que a atividade física ela é fundamental para a manutenção do peso perdido. Sim. Mas que quem realmente faz perder peso é o déficit calórico da alimentação. Então não adianta ir na academia todos os dias, se matar fazendo exercício e a alimentação ser baseada em alimentos hipercalóricos. Sim, né? Tem gente que, inclusive, peso, por estar treinando, acha que pode chegar em casa e comer um pouco mais, né? Porque eu treinei, aí pra mesmo. Compensar, né? Então tem isso. E aquilo que tu falou, né, Mari, que é o balanço energético, isso é um conceito importante, né? Então, claro, o peso é isso, é o que a gente ingere e o que a gente gasta, é um equilíbrio disso, né? Então, onde a matemática pesar para um lado, ou a pessoa vai ganhar peso ou vai perder. É claro que, aparentemente, é uma fórmula simples, né? Mas, digamos, a ingestão, tanto a ingestão quanto o gasto energético, são mecanismos extremamente complexos, né? E o nosso corpo, isso a gente falou na primeira live, ele está programado para ganhar peso, ele é programado para ganhar peso. Isso é da natureza humana, todos nós vamos ganhando peso naturalmente com o passar do tempo, né? Então, por isso, cada vez vai ficando mais difícil da gente conseguir perder peso a longo prazo, né? Então, É importante falar que as dietas muito restritivas, né? Já tem um embasamento científico bem grande também nesse sentido, de que a tendência é a pessoa ter cada vez mais peso com dietas muito restritivas, porque o teu corpo, existe uma adaptação metabólica, né? Então, o seu corpo, ele aprende a sobreviver com menos. E aí, quando você volta a comer normalmente, você engorda até mais do que antes da tal da dieta restritiva. Então, não dá para ter muita pressa nessa questão do emagrecimento. É uma mudança para bons hábitos alimentares, para atividade física, como uma coisa contínua e de novos hábitos que você vai carregar para a vida. Não encare como uma mudança temporária, né? Sempre que for temporário, o resultado também vai ser temporário. Eu sempre comparo o corpo humano com uma máquina, né? Então, eu sempre digo aos pacientes, olha, a tua máquina, ela está programada, ela tem mais facilidade de ganhar peso, né? Então, para perder peso, a gente precisa reprogramar a tua máquina. Só que diferente do computador, eu reprogramo exatamente como eu quero, o corpo humano, infelizmente, não é bem assim. Então, até a gente reprogramar a máquina humana, isso leva muito tempo. E isso é muito variável entre as pessoas. Tem pessoas que têm resultados mais rápidos, outros mais lentos, enfim. Então, isso é uma questão muito individual. A obesidade é uma doença muito heterogênea, né? Então, mesmo fazendo o mesmo tratamento para todas as pessoas certamente vão obter resultados diferentes, né? E assim, Ju, além disso que a Mari comentou, né, das dietas, enfim, e claro, às vezes é muito difícil a pessoa seguir uma dieta restritiva, então eu sempre tenho uma visão mais realista disso, eu acho que dentro da nossa equipe a gente tem essa visão mais realista. A gente sempre tenta adequar uma reeducação alimentar à rotina de cada paciente, né? Então, tu tem que individualizar a dieta, né? Não dá simplesmente para dizer, tu tem que fazer uma low carb, fazer um jejum intermitente, né? Porque jejum intermitente não é simplesmente ficar 16 horas sem se alimentar, né? Então, tu tem que preparar o teu corpo para ficar 16 horas sem se alimentar. Então, não é simplesmente, agora minha próxima refeição vai ser só amanhã de noite. Pô, não é bem assim. Então, tu tem que fazer toda uma rotina para que teu corpo suporte essas 16 horas, né, Aliás, a pessoa não toma leite, daí tu faz quando a pessoa toma, e são alimentos com leite ou com lácteos 3 vezes ao dia, porque tem que ser. Isso. Exato. Tá certo, né? Tem que adequar as preferências alimentares também, né? Exato. Então a gente tem que avaliar a rotina de cada paciente e tentar adequar a alimentação mais saudável baseado na sua rotina, porque não adianta tu programar, fazer uma dieta linda e a pessoa diz assim, esses horários aqui eu não consigo fazer nada, eu tô trabalhando, diferente do que, né, que nem da sua atual alimentação, exato. Né? Então, que nem a gente, às vezes, tem um horário de cirurgia, eu tô operando, não consigo parar uma cirurgia para me alimentar, então eu tenho que ter uma rotina diferente, né, de alimentação, né? Sim. Mas assim, Ju, então além dessa mudança dos hábitos alimentares, a gente comentou um pouco sobre atividade física também, da parte medicamentosa, assim, o que a gente tem disponível hoje de medicações, o que dá para acrescentar além das mudanças do estilo de vida, enfim. E quando que a gente indica o tratamento clínico, quem pode fazer o tratamento clínico? Então, conta pra gente um pouquinho, assim, do que a gente tem hoje no arsenal terapêutico do ponto de vista medicamentoso, assim, se realmente as medicações funcionam, se tem alguma medicação que seja mais top, assim, que
funcione melhor. Então conta pra gente Gil, um pouquinho. vou só fazer um adendo aqui que a nossa assessoria tá recomendando uma fala, gente, que é a seguinte: façam perguntas, a gente tá aqui para esclarecimentos, né? Então vocês podem ir mandando. A gente não tá olhando o celular no meio da live à toa, é pra gente poder ter acesso a essas perguntas e aos comentários de vocês. Então participem que a gente vai respondendo à medida que dá. Isso aí, a ideia, a gente tá aqui por vocês, pessoal, né? Então a gente passou o dia inteiro atendendo na clínica, né? Estão todos bem cansados, então a gente está aqui bem disponível a gente ama fazer isso, né? Falar sobre obesidade, o que a gente mais gosta de fazer, a gente faz isso todos os dias. Então a gente está aqui por vocês, perguntem, compartilhem essa live com as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar, né? Tem uma flechinha ali embaixo, convidem os amigos para participar. A gente vai ficar bem feliz e interajam com a gente, tá? A gente gosta de perguntas, porque aí torna a live mais dinâmica, tá? Então a gente espera que vocês comentem ou digam para nós se tá legal, se estão gostando, se o som tá bom, a imagem, se o conteúdo tá legal. Então a ideia é interagir. Fala, Ju. Bom, sobre o tratamento clínico, então, na verdade, assim, a parte de alimentação saudável e exercício físico não precisa ter obesidade nem sobrepeso para se fazer, né? Todo mundo deveria fazer e faz muito bem para todo mundo. A questão do tratamento medicamentoso, ele é recomendado já para alguns níveis de sobrepeso, então é tudo calculado baseado, como na obesidade, no nosso tratamento de tudo que a gente faz, assim, um balão, cirurgia e tratamento clínico, é baseado no IMC, e a partir de um nível de sobrepeso a gente já consegue, já tem a permissão de utilizar remédio, tá? Não, apesar de a obesidade ser uma doença super, super prevalente, a gente não tem um grande arsenal terapêutico do ponto de vista medicamentoso no Brasil. E nem fora do Brasil, né? Então, assim, não é porque é terceiro mundo, né? É porque a obesidade é estigmatizada em todos os aspectos, inclusive na indústria farmacêutica. Mas nós temos basicamente hoje três classes de medicamentos, 3 tipos de medicação liberadas para uso para tratamento de obesidade mesmo no Brasil. Tem algumas medicações que a gente usa off-label, que a gente chama fora da bula, né? Então, que não estão em bula, não foram criadas para perder peso, mas se viu que se ajuda, né, a perder peso, e por isso elas estão sendo utilizadas para isso também. E daí sim, agora tem medicações em estudo também, principalmente fora daqui, né? Já em estudo de fases adiantadas, com boas promessas de resultado, mas tem que esperar chegar, tem que esperar ver quanto vai custar e tudo mais. Mas basicamente hoje em dia a gente tem 3 tipos de medicamento no Brasil regulamentados para perda de peso. 2 deles são via oral e um deles é injetável. E quando para de tomar a medicação, já? Quando para de tomar. Quando o hipertenso para de tomar o remédio da pressão, o que acontece com a pressão? Exatamente. A pressão volta a subir. Então tem essa questão do tratamento da obesidade, que muitas pessoas dizem que os remédios para perder peso, eles têm efeito rebote, né? Então usei 3 meses, usei 1 ano, usei 10 meses, perdi 10 quilos, parei o remédio e engordei 15. Pois é, e por que parou o remédio, né? Essa é a pergunta. A obesidade é uma doença crônica, assim como diabetes, assim como pressão alta, assim como gastrite, né? Por que a gente vai parar de usar um remédio para uma doença crônica? A gente não deveria parar. Mas se tem a sensação de que, como perdeu peso, a doença está curada. Mas a obesidade, quem assistiu nossa primeira live já sabe, não é só uma questão de balança, de peso, né? Então a gente usa um remédio, e no momento que a gente para de tomar esse remédio, a tendência é que a doença volte a se manifestar da forma... E pelo que eu acompanho, infelizmente, muitas vezes os pacientes que tomam medicação e têm, então, um controle maior desse apetite, né? Sentem menos fome e conseguem emagrecer por comer menos, eles deveriam fazer a tal da reeducação alimentar junto, né? O problema é que muitas vezes o tratamento medicamentoso, ele é dado como opção única no tratamento clínico. E ele deve fazer parte de um combo que inicialmente é composto pela reeducação alimentar e pela prática de atividade física. Porque quando a gente vai começar um remédio para obesidade, a maioria das vezes os pacientes, a primeira pergunta que eles têm no dia que a gente vai prescrever o remédio é: até quando eu vou usar? Por quanto tempo? E essa é uma resposta muito difícil, praticamente impossível de se dar. A gente sabe que, por mais que seja recomendado usar para sempre, isso não é uma coisa muito factível. E muito, hoje em dia, por uma questão de custo. Também. Porque os melhores remédios têm um custo realmente alto para se usar assim.
o resto da vida ad eterno, né? Mas não, eu sempre digo para os pacientes assim, se vocês têm dúvida entre usar um remédio ou ir numa nutricionista e realmente fazer uma dieta, né? Uma reeducação alimentar. Eu quero dizer em questão financeira. Eu não tenho para os dois. Não tenho condição de usar remédio e de fazer uma reeducação alimentar, um acompanhamento nutricional. Eu digo, faça o acompanhamento nutricional. Porque isso é uma coisa que vai levar pro resto da vida. E o remédio provavelmente não vai conseguir. Então, faz parte. Nada funciona sozinho. Talvez a reeducação alimentar e o exercício funcione sozinho. Sem o remédio. Mas o inverso não é verdadeiro. Eu acho que a gente não pode deixar de mencionar a importância de um tratamento e de um acompanhamento psicológico, muitas vezes, né? Porque muitas das nossas questões comportamentais, o que nos leva a comer, nem sempre é uma fome incontrolável, né? Muitas vezes é também uma ansiedade, alguma questão emocional que precisa ser trabalhada, né? A compulsão alimentar, por exemplo, tem a terapia cognitivo-comportamental como base, digamos assim, né, do tratamento. Então, a nossa psicóloga querida Gláucia não está aqui presente, mas é bom lembrar e deixar claro a importância também dessa via, né, de tratamento. Eu acho que é isso, Maria. Na verdade, a obesidade é uma doença multifatorial, né? Então, são vários fatores que levam ao aumento de peso. Então, a abordagem ao paciente com obesidade, ela tem que ser através de uma equipe interdisciplinar, né? Então, claro que as pessoas, nós todos, né, tendemos sempre a buscar uma ferramenta mágica. A gente quer um remédio, a gente quer o balão, a gente quer a cirurgia, apostando que aquela ferramenta ou aquele tratamento vai salvar a vida, né? E, na verdade, é sempre um conjunto de coisas, né? Então, o medicamento não funciona sozinho, a cirurgia não funciona sozinho, o balão não funciona sozinho. Então, é um conjunto de coisas, né? Então, sempre a abordagem é a alimentação. Sempre a abordagem é multidisciplinar, né? Isso que a Ju falou é extremamente importante, assim, esse conceito de que a obesidade, ela não é uma característica, a obesidade é uma doença biológica, uma doença crônica. Então, todo tratamento ele tem que ser crônico também, né? Se a gente for pensar no medicamento, não pode usar medicamento por 1 mês, 2 meses, 3 meses e dizer que não funcionou, ou que se funcionou a pessoa parou e depois voltou a ganhar peso, enfim. O tratamento é crônico, né? O uso de medicação deveria ser crônico, né? Então esse conceito é muito importante, né? Entender que a obesidade é uma doença crônica e os cuidados com a alimentação, cuidados com a atividade física e o uso de alguma dessas ferramentas, ele tem que ser também para a vida, né? Falando mais um pouquinho de medicação, Ju, quais são os efeitos da medicação? O que a medicação faz no corpo, assim, dessas mais modernas que a gente tem, que são injetáveis, né? Que são as medicações onde tem os estudos mostrando, assim, que tem um resultado melhor. Como é que elas funcionam no corpo? Qual é o efeito que elas provocam no corpo que ajuda na perda de peso? Elas têm função de sistema nervoso central, assim, na questão de regulação do local onde há o controle de fome e saciedade, então dá uma certa mudança nesses parâmetros, né? E tem uma questão local do estômago mesmo, que são medicações que retardam o esvaziamento do estômago. Então elas mantêm o estômago cheio, né, por mais tempo. Então mantém uma sensação de saciedade também por mais tempo, e quando a pessoa vai ingerir alimentos, ela não consegue, ou melhor, consegue, né? Mas talvez fique um pouco nauseada e coisas desse aspecto, assim, não é como na cirurgia, né? Que às vezes vomita e coisas assim, se tu dá uma forçadinha. Até pode acontecer com as medicações, mas são um pouco menos frequentes essas queixas, né? Mas então tem um efeito local de redução de quantidade, por o estômago estar repleto já de um alimento que comeu há mais tempo. Então, se antes almocei meio-dia, às 3 da tarde eu já tenho fome, agora almocei meio-dia, talvez vai ser às 6 da tarde essa fome, vai retardar, né? E com isso gera o quê? Um déficit calórico. O objetivo é fazer comer menos, né? Menos quantidade, menos calorias. Mas da mesma forma, se no momento que escolher comer leite condensado... Exato. Né? Então... tudo faz diferença. Inclusive, o tratamento medicamentoso não dá para se esperar o mesmo resultado para todo mundo, né? Não, as pessoas têm... Existe uma interação, assim, né? Uma interação medicamento tem remédios que não funcionam para algumas pessoas que têm, né? Exato. Esses modernos, inclusive,
funcionam muito bem para a grande maioria das pessoas, mas tem algumas pessoas que não são respondedores, isso já está provado, Isso, né? E os sintomas também, algumas pessoas podem ter mais E a efeitos gente colaterais. tem pessoas que não têm nada, que não sentem nada, e elas Isso, conseguem reduzir também. a ingesta. E tem pessoas que não toleram, quem tem algum tipo de refluxo talvez Possa sinta piorar. mais, piora um pouco mais, né? Mas desses modernos é mais ou menos isso. Depois tem outros remédios mais antigos, que daí retiram a gordura pelas fezes, gordura dos alimentos pelas fezes. Tem alimentos que daí são mais sacietógenos, então... remédios, né? Não alimentos. Mantém a pessoa mais saciada por mais tempo, só a nível de sistema nervoso central, daí só do cérebro mesmo, e não tem nenhum mecanismo ali no estômago de restringir quantidade. Mas basicamente são esses 3 tipos, não tem muito mais. Vamos dar uma olhadinha aqui o que o pessoal tá falando. Tem uma pergunta pra Mari aqui, né? O João aqui. Eu Pra tô aqui para dizer que estou muito feliz. Meu 3º dia, provavelmente seja de cirurgia bariátrica. Estou ótimo, sem nenhuma dor. Coisa boa. O Milton aqui, baita equipe. A Ingrid aqui, ó. A Ingrid, quer ó. saber por que fez bypass e quer saber por que ao passar do tempo consegue ingerir mais volume de alimento. Então, não é necessariamente que o estômago da pessoa esteja com um tamanho maior. Me corrija se eu estiver errada, Rafa. Mas as paredes do estômago, elas começam a ficar um pouco mais flácidas. Ainda mais quanto mais você forçar, né? Mais isso pode acontecer. E aí você começa a tolerar um volume um pouco maior mesmo. Então, assim, uma pessoa que recém-operou, que tem um bypass, por exemplo, com um volume gástrico de 30, 50 ml, depois de 1 ano, talvez já esteja conseguindo comer umas 300 gramas, por exemplo. E tudo bem, gente. O quanto come não é a questão. Tá, pode ser um pouco a questão. Mas mais importante é o que você tá comendo. São 300 gramas de macarrão ou 300 gramas de uma carne com salada? Eu sempre falo isso para os pacientes porque às vezes existe um medo, né? De tô comendo um pouco mais e vou voltar a engordar. Não, faça boas escolhas alimentares. Escolha alimentos com uma densidade calórica menor. Vegetais você pode comer praticamente à vontade. A concentração calórica é muito baixa, então você vai se sentir saciado. Tem um monte de fibra ali, um monte de nutrientes positivos para o teu corpo, né? Então, eu acho que o que você tá comendo nesse espaço a mais que tá entrando aí é o X da questão. Isso é uma coisa muito comum, né, Mari? Principalmente pacientes mais tardios, assim, é muito comum chegarem, doutor, meu estômago dilatou, né? Eu tô comendo mais, meu peso já estabilizou. Eu acho que tô comendo igual como antes. Tô comendo como antes. Posso colocar um balão? Não é? Posso colocar um balão, gente, não cabe o E balão, aí, na não. verdade, o que acontece? O estômago, ele fica pequeno para sempre, né? É claro que ele é um órgão muscular, então é normal ele aumentar, assim, minimamente o volume dele. Sempre quando a gente investiga nesses casos, às vezes casos de reganho de peso, quando a gente vai investigar, o estômago tá super pequeno, né? Então, o que acontece? A pessoa aprende a comer com o tempo. Então, a sensação é de que realmente está comendo mais, porque ela está mastigando mais, né? Está comendo alimentos alimentos mais corretos, digamos assim, né? Selecionando melhor a sua alimentação, fazendo escolhas melhores. Então, a tendência é que ele aceite um volume melhor de comida, não necessariamente que o estômago tenha dilatado. Mas vamos seguir aqui, tem uma outra paciente que perguntou uma dúvida, eu tenho 1,62 m, 87 quilos, consegue me dizer qual o grau de obesidade? Na verdade, assim, o cálculo do índice de massa corporal, ele é um cálculo muito simples. Então, a gente pega o peso que a pessoa tem, divide pela altura, e desse resultado divide pela altura de novo. Então, tem que dividir 87 por 1,62, e desse resultado... dividido por 1,62. A Ju calculou, deu 33, é isso? 1,15. Então, obesidade isso a gente grau classifica 1. com obesidade grau 1, até 35, obesidade grau 1. Tá? Aqui, esses tratamentos para obesidade com remédios são indicados para qual grau de obesidade? Todos. Pergunta boa. Todos os graus de obesidade, a partir de 27 de MC, que é um grau de sobrepeso. Qualquer coisa daí pra cima pode ser usado no tratamento medicamentoso. Então, inclusive para sobrepeso, não só obesidade. É isso, então, sobrepeso a partir de 27 de MC. Então, de 27 a 29,9 é sobrepeso, né? A partir disso, a partir de 30, todos os graus de obesidade, grau 1, grau 2, grau 3, os medicamentos são indicados também. Aqui, acabou de responder aqui, graus de obesidade é indicado remédio. Né? Então, a gente acabou de comentar. Então, isso, a indicação do remédio normalmente é naqueles pacientes que têm uma obesidade mais inicial, um sobrepeso, obesidade inicial, né? Aquele paciente que já tem uma obesidade
grau 1, migrando para grau 2. Então, só entendendo o que é isso, né? Obesidade grau 1 é quando a pessoa tem um índice de massa corporal de 30 a 34,9. Então, nesses casos, pode ser recomendado o uso do balão, né? Nós tivemos uma live na semana passada, 15 dias atrás, que foi específica sobre o balão. Até vocês podem, no nosso Instagram ali, ficou gravada a live, então vocês podem assistir ali. A gente não, foi com o doutor Ademar, com o Caio. No YouTube também, nós temos um canal no YouTube, pessoal, vocês podem acessar ali. Todas essas lives ficam salvas lá, tá? Então vocês podem acessar, rever as lives, enfim. E então, assim, para obesidades em grau inicial, pode ser indicado o balão intragástrico. Perguntaram ali para qual grau de obesidade pode colocar o balão. A última pergunta. Então, isso que eu comentei agora, até 34,9 seria uma boa recomendação, que é a recomendação mais atual, né? Existe uma outra recomendação, que são pacientes que têm obesidades muito acentuadas, que às vezes precisam emagrecer um pouco para que possa depois chegar na cirurgia bariátrica. Então, seria uma outra indicação. Ou realmente aquele paciente que, por alguma razão, foi contraindicada a cirurgia, que é raro acontecer isso, também pode ser ofertado o uso do balão, né? E quando a obesidade avança, então, pacientes com um índice de massa corporal acima de 35, associado a alguma doença, ou quando ultrapassa 40, independente se a pessoa tem algum problema de saúde ou não, pode então ser recomendada a cirurgia bariátrica, né? É claro que existem outros critérios, não é só o índice de massa corporal que baliza a indicação da cirurgia, então é por isso que a gente faz toda uma avaliação interdisciplinar, não é o cirurgião que decide se vai operar ou não. Nossos pacientes aqui, todas as equipes que trabalham de uma forma séria, os pacientes passam por toda uma avaliação, passam pelo cirurgião, endocrinologista, nutricionista, psicóloga, e a decisão da cirurgia é feita em equipe, né? Às vezes a pessoa tem indicação de operar, mas não está no momento bom para fazer a cirurgia. Então, enfim, existem vários critérios para indicar a cirurgia, não é só o índice de massa corporal, né? O índice de massa corporal, como a gente comentou antes, é um cálculo muito simples de se fazer. E a gente sabe que não é o melhor parâmetro hoje para avaliar a obesidade, né? Ele nos diz assim se a pessoa está acima do peso ou não, mas não revela exatamente o quanto a pessoa tem de obesidade, né? Porque o que é a definição de obesidade? Não é o IMC é uma classificação. Definição de obesidade é aquela pessoa que tem excesso de gordura no corpo. Então a gente vê às vezes pessoas magras que têm um perfil, um biotipo magro, mas se a gente for fazer uma bioimpedância, né, Mário, tu que faz bastante a bio ali, a gente vê um percentual de gordura super elevado. Então essa pessoa, ela tem obesidade, ela tem um aspecto magro, um biotipo magro, mas tem obesidade. E às vezes o contrário também, né? A gente teve um paciente até há pouco tempo que tinha obesidade, tinha um IMC alto, a gente foi fazer uma bio, ele tinha uma assim, quantidade de gordura razoável e uma massa muscular bem alta, né? Então... Mas, enfim, esse é o critério que ainda é utilizado. O Conselho Federal de Medicina ainda recomenda que seja utilizado o índice de massa corporal. Isso talvez se modifique nos próximos meses ou anos, enfim. E que a tendência é essa, né? A tendência é a gente indicar mais a cirurgia, não só pelo IMC, mas sim pelas doenças que a pessoa tem, né? Às vezes a pessoa tem um IMC mais baixo, mas tem diabetes, tem pressão alta. Essa pessoa ela tem que ser beneficiada de um tratamento mais efetivo, né? A gente sabe hoje que a cirurgia bariátrica é o tratamento mais efetivo para o controle do peso, né? Entendendo sempre que o nosso objetivo com a cirurgia não é deixar a pessoa com MC normal, né? Não é deixar a pessoa com peso que se convencionou chamar de normal, e sim fazer com que a pessoa tenha uma vida melhor. A pessoa ela tem que melhorar a sua condição clínica. Claro que é importante perder peso. Cada pessoa com a cirurgia, com qualquer tipo de tratamento, vai apresentar o seu resultado, né? A gente vê de maneira muito comum assim, os pacientes se comparando o seu resultado, né? Que é uma coisa extremamente errada, porque o corpo funciona de um jeito diferente, né? São Homens, organismos mulheres. diferentes, idade, o homem, mulher, o peso inicial. Então o resultado da cirurgia ele é muito variável, né? Então, nunca se comparem, né? Cada um tem o seu resultado, tem a sua trajetória, tem a sua caminhada. E acho uma coisa importante, já que a gente está falando de tratamento para obesidade, que às vezes essa pergunta assim, às vezes a pessoa acha
que ela tem que chegar lá no IMC de eutrofia, né? Ou que eu tenho que ter lá o peso de quando eu tinha 17 anos, ou expectativas realistas em relação a resultado são super importantes, né? Porque senão podem levar a pessoa também para um estado de frustração e que gera mais angústia e aumentam muito as chances de reganho de peso. Então, assim... uma perda de peso, por exemplo, para uma obesidade grau 1, tá? Para um tratamento clínico, normalmente os estudos mostram que uma perda de peso de uns 15%, 10-15% do peso corporal já demonstra, enfim, o seu corpo já tem um ganho, né? Os exames clínicos já melhoram, as chances de complicações devido ao excesso de peso diminuem. Então... é sempre bom alinhar isso, né? E também depois da bariátrica, idem, né? A gente sempre traz, assim, já na primeira consulta eu costumo abordar esse tipo de assunto, de qual é a tua expectativa, o que você tem de metas e já trabalhar isso, né? A maioria dos pacientes que faz cirurgia bariátrica perde em torno de 70%, 80% do excesso de peso e não 100%. Então, o 100%... ele até pode ser a meta de alguém, mas trabalhar para que, caso você não consiga, você respeite até onde o seu corpo pode chegar, né? Porque é isso, o corpo ele se protege do emagrecimento. E o foco tem que ser sempre, então, ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico e deixar aí que enfim, o seu corpo se encarregue até onde ele consegue ir, né? Tem uma coisa também que eu sempre pergunto para os pacientes na consulta no caso da cirurgia, assim, mais, né? Porque geralmente são pacientes com graus mais avançados de obesidade que vão procurar o tratamento cirúrgico. Pergunto por que quer operar? Qual o objetivo, né? O que faz com que a pessoa esteja ali na minha frente querendo fazer uma cirurgia bariátrica? E as respostas nunca são porque eu quero pesar 60 quilos. Nenhuma vez. É sempre porque eu quero ter mais qualidade de vida, porque eu quero acompanhar o meu filho que tem 3 anos, corre na pracinha, eu não consigo correr atrás, porque eu quero trabalhar melhor, porque eu não quero ter dor. Uhum. Só que depois que opera e que volta, fica muito fixado naquele número da balança. Sim. E eu sempre anoto e olho aquilo lá de volta e digo, e agora? Tá correndo atrás do filho? Quando a pessoa diz, mas eu achei que eu podia ter perdido mais. Mas tá correndo atrás do filho? Isso. Tá sem dor? E a pessoa, tô. Pois é, tu te lembra que esse era o teu objetivo? Tem outros fatores que determinam o sucesso que não só o número na balança, né? E não existe um único número na balança que é o número bom, entende? A gente tem uma faixa de peso ali que já seria um bom resultado. Enfim. Aqui tem mais perguntas. Tem uma pergunta aqui, casualmente é da minha mãe. Fale mais sobre comorbidades. Eu comentei, então, ali que uma das indicações cirúrgicas é aquele paciente que tem um índice de massa corporal acima de 35 associado a doenças, né, como que a gente chama tecnicamente de comorbidades. O que seriam essas comorbidades? Eu até comentei algumas, né? Então, aquela pessoa assim que tem diabetes, pressão alta, colesterol alto, gordura no fígado, doenças articulares, apneia do sono, síndrome dos ovários policísticos. Se vocês forem lembrando, vão me dizendo. Varizes, incontinência urinária, varizes. Enfim, são doenças que a gente possa associar ao peso e que, tratando a obesidade, irão melhorar. Então, isso a gente chama de comorbidades. Então, se a pessoa tem um índice de massa corporal acima de 35, associado a alguma doença, já seria indicação de cirurgia. Ou se esse índice ultrapassa 40, independente se a pessoa tem problema de saúde ou não, também já poderia ser indicada a cirurgia. Mas é claro, como eu comentei antes, né, não é pelo fato de ter esses índices que a pessoa vai chegar à cirurgia, tem que passar por toda uma avaliação da equipe, né? A gente faz uma avaliação sempre criteriosa, com vários exames, passa por vários profissionais, enfim, para a gente definir em conjunto aquela pessoa que vai se beneficiar da cirurgia. Tem uma pergunta da Jéssica, dizendo se a pessoa já tem problema de fígado e o médico endócrino indica medicação de caneta a ser aplicada na barriga, pode trazer prejuízo à saúde do paciente. Bom, todas as medicações têm indicações e contraindicações, e isso a gente avalia em consulta, né? Não tenho como dizer assim agora se problema de fígado é uma coisa muito ampla, né? Qual problema de fígado está indicado ou se não está, mas o fato de aplicar na barriga não quer dizer, não tem problema nenhum ter algum problema, né, e aplicar na barriga, até porque as medicações injetáveis, elas podem ser aplicadas na barriga, na coxa e no braço.
Então não precisa necessariamente ser aplicado na barriga. Agora, se no caso de algum problema de fígado, se o remédio pode ou não ser usado, daí eu não consigo avaliar por aqui, né? Tem uma pergunta aqui, Ju, que a gente já respondeu, mas acho que é interessante frisar isso, né, a Ju e a Mari. Minha dúvida, eu estou com obesidade grau 1. Tratamento é com endocrinologista ou nutricionista? É um ou outro? Ou quem sabe os dois? Ou talvez acrescentar mais a psicóloga, mais o educador físico e mais todo o time? Na verdade, ou ficaria ruim, né? Então, assim, é o que eu sempre digo. Se puder associar os profissionais, é melhor. Porque é uma doença difícil de tratar, não basta, né, uma única conduta. Mas a primeira consulta, eu sempre, se vem comigo... E nunca foi numa nutricionista, assim, e fez realmente uma reeducação alimentar ou algum plano real de se seguir, não uma dieta totalmente restritiva e maluca. Eu sempre peço que consulte uma nutricionista também, né? Junto com o meu tratamento. Porque às vezes a gente identifica muitos erros graves alimentares em que tu pensa assim, eu nem vou dar remédio agora. Né? Vamos tentar mudar primeiramente a alimentação, ver o que a gente consegue só com essa mudança comportamental. Sim. Em algum momento esse corpo vai atingir um platô e quem sabe nesse momento a gente entra com um fator novo aí, né? Não sei o que tu acha. Concordo. Tu acha, né? Tu acha a mesma coisa. Aqui uma outra questão, a doutora Rafael, crianças e adolescentes devem ser cuidados em termos de obesidade, como isso funciona? A gente tem visto um aumento importante da obesidade infantil, né? O mundo mudou, né? Me lembro quando eu era pequeno, vivia na rua, correndo, saía, lá chegava da escola, ia brincar, chegava 8, 9 da noite, né? Totalmente sujo, suado, né? E hoje o cenário é completamente diferente, por toda a mudança que o mundo teve, né? De questão de violência, enfim, as crianças certamente estão mais em casa, conectadas nos seus iPhones, né? Então, crianças pequenas já têm um iPhone, já tem um iPhone é uma marca, né? Tem como chama, um smartphone, né? Um tablet, enfim, um computador. Telas em geral, né? Então as crianças estão muito fixadas em tela e mais sedentárias, né? E claro, ficando mais em casa, acaba tendo acesso a uma alimentação também que não é a ideal. E a gente tem visto um aumento importante, assim, hoje no Brasil a cada 10 crianças, uma tem obesidade, né, e isso é alarmante, assim, fora as crianças que têm sobrepeso, né, a gente está falando só de obesidade. E a chance dessas crianças com obesidade se tornarem adultos, né, com obesidade é muito grande. Uma criança que apresenta ambos os pais obesos tem uma chance também de ser obesa de mais de 80%, né? E se um dos pais é obeso, cai para 50%, mas ainda assim, porque por questões genéticas, por questões ambientais, por questões comportamentais. Aí a gente entra de novo naqueles vários pilares, né, que determinam e acabam influenciando no nosso peso, né, no nosso estilo de vida, enfim. Oi? Não. A Ju me perguntou se eu atendo criança, não, adultos. Boa noite, meu filho tem 9 anos, já é obeso, tem 65 quilos e 1,50 m, faz atividade física 2 vezes por semana e na clínica seria indicado qual profissional para ele, nutricionista? Então, geralmente nessas idades, né, de crianças, existem nutricionistas e endocrinologistas pediátricos, né, infantos juvenis, no caso da nutrição, e endocrinologistas pediátricos, mas daí aqui na clínica a gente foca mais no atendimento adulto. Isso. Aliás, a indicação de cirurgia bariátrica seria a partir dos... agora... Não, vamos tocar nesse assunto, né? Que pode ser a dúvida de alguém em casa. Então, assim, normalmente a partir de 18 anos, não existe mais... Antes tinha um limite de idade, era a partir de 18 anos até 65 anos. Então, esse teto máximo não existe mais, né? Mas a idade mínima é 18 anos. Pacientes de 16 a 18 anos também podem receber indicação de cirurgia, mas aí tem que passar por avaliação de pediatra, tem que passar por mais complexo ainda. Ela é mais complexa, tem que avaliar a idade óssea, mas também a gente já poderia indicar a cirurgia. Abaixo disso, não tem indicação cirúrgica e tratamento... Medicamento da mesma forma. Tratamento clínico ou medicamentoso...
com reeducação alimentar, atividade física, né, aquilo que a gente comentou. Então, não é só o índice de massa corporal, né, tem a questão da idade também, que é um balizador. E, claro, tem que passar por toda a avaliação da equipe. Às vezes a pessoa tem indicação, mas está passando por um problema emocional, tem uma depressão grave, problema familiar, problema no seu trabalho, ou tem alguma doença grave que precisa tratar antes, né? Então, existem outros fatores que a gente avalia na hora de decidir se o paciente pode ser operado ou não. Mas o critério básico ainda continua sendo o índice de massa corporal. Mais alguma pergunta, pessoal? O que mais? Comentários, perguntas? A ideia da nossa live, pessoal, que a gente estruturou, seriam lives curtas, né? Nossa ideia era fazer uns 30, no máximo 40 minutos de live. Não conseguimos até agora. E, enfim, para a gente discutir assim de maneira bem objetiva. Claro que os assuntos são interessantes, a gente se empolga também, é um assunto que a gente gosta muito de falar, a gente faz isso todos os dias, né? E é uma paixão, assim, falar de obesidade, tratamentos de obesidade. E então a gente acaba se empolgando, acaba passando do tempo, mas a gente sabe que as pessoas também vão cansando, né? É difícil ficar 1 hora na tela, ainda mais esse horário, assim, que é o horário que as pessoas estão jantando, estão com a sua família, a gente perde pro Jornal Nacional, na novela, a gente tá com uma concorrência desleal aí. Mas enfim, então a ideia é que as lives sejam curtas, assim, sejam de 30 minutos, realmente pra gente ter um assunto bem pontual e bem objetivo, tá? Mas a gente quis passar para vocês, então, nessa live, um panorama geral do tratamento da obesidade, né? Então a gente passou um pouquinho inicialmente pelas dietas, pelas medicações, que a gente chama isso de tratamento clínico associado, então, à atividade física. Comentamos rapidamente sobre o balão, que já tivemos uma live específica sobre o balão, né? E também falamos sobre a indicação da cirurgia, os critérios para se indicar a cirurgia. Claro que vão ter outras lives falando mais especificamente na cirurgia, a gente vai discutir os tipos de cirurgias que tem, quando indicar uma, quando indicar outra, se tem alguma cirurgia que é melhor que a outra, então vai ter uma live específica para isso. Tá? Aqui, parabéns a toda a equipe da Bariatric Clean pelo excelente trabalho, adorei. Comentários positivos aí, a gente gosta também que as pessoas a gente reconhece aqui um monte de pacientes queridíssimos, Vocês podem mentir também, pessoal, se não gostaram, diga que gostaram, aí nos estimulem. Senão a gente não faz mais. Senão a gente para com as lives, não, a gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui a cada 15 dias, né, no mesmo horário, na nossa clínica. E eu acho que vale dizer que a gente está aceitando sugestões, né, de temas, né? Isso, o que vocês têm interesse aí de saber, às vezes até detalhes, né, sobre enfim, cirurgia bariátrica, obesidade e esse universo todo aí. Mari, comentários finais? Não, é isso, gente. É isso, Ju, comentários finais? Acho que agradeço aí o pessoal. Então tá, pessoal, a gente agradece vocês, né, a gente agradece muito por vocês terem participado, por terem nos assistido. Então nossa próxima live vai ser daqui a 15 dias, a gente vai anunciar depois certinho o tema da live, os participantes, como a gente tem feito. E continuem nos prestigiando, nos assistindo. Então a gente tem um canal no YouTube, que é o nome da clínica, Bariatric Clean. Todas as lives ficam salvas lá, vão ficar salvas também no nosso Instagram. E acho que no YouTube às vezes é mais fácil de assistir, tem uma tela um pouquinho maior. Então se inscrevam no nosso canal, né? Compartilhem também a live, compartilhem com pessoas que vocês acham que possam se beneficiar desse assunto. E é isso, a gente está à disposição, né? Então qualquer dúvida nos perguntem pelo direct, todos nós temos Instagram, podem perguntar diretamente para um e para outro, a gente é muito acessível, né? Então não se constranjam, a gente está aqui por vocês, para ajudar vocês a sempre ter o melhor resultado no tratamento. Um grande abraço, boa noite, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau. Tchau.